Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, como nós já estudamos a carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, nós vimos que esta carta ela tem duas divisões principais. A primeira, que vai do capítulo 1 ao capítulo 3, que ele ensina uma doutrina, e podemos dizer que o ponto alto dessa doutrina é a salvação, dizendo lá em Efésios 2:8 que pela graça sois salvos e mediante a fé. Então nós vemos que Paulo trabalha essa doutrina falando da igreja no capítulo 2, final de 2, ao início do capítulo 3. E no capítulo 4 ele fala de coisas práticas, fala daquilo que o cristão deve ser. E nesse versículo que nós lemos, nós vemos que ele nos ensina que o cristão deve buscar o crescimento. Assim como na vida natural nós deixamos de ser bebês, crianças e amadurecemos, na vida espiritual também devemos crescer. Certa vez, Mateus, nosso filho mais velho, ele parou de crescer e isso nos preocupou muito. E fomos a alguns médicos, foram mais de 7 médicos especialistas, fizemos exames, e um dos médicos descobriu que Mateus era alérgico a uma proteína que está no leite. Então cortamos na alimentação dele aquela proteína e Mateus voltou a crescer. E hoje, graças a Deus, ele já está na sua estatura para a sua idade. Na vida cristã também há momentos que talvez alguém pode parar de crescer. E isso não deve acontecer, porque é muito claro aqui na palavra de Deus que a palavra nos ensina que nós devemos crescer, deixar de ser meninos e ser crentes amadurecidos, buscar seguir, conforme diz o verso 13, a varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Eu não sei, mas eu não acho que todos nós já chegamos nessa estatura. Eu mesmo não cheguei. Creio que tenho muito que crescer ainda. Eu não posso achar que está boa a minha vida cristã, porque não está. Eu preciso crescer. E eu creio que todos nós que estamos aqui temos que ter essa consciência que diariamente, como renova nossas células, como renova as nossas moléculas, como nós desenvolvemos o nosso organismo, a nossa vida cristã deve ser desenvolvida. Assim como houve essa barreira desse crescimento na vida do meu filho, na vida cristã há barreiras que impedem nós de crescermos. E eu quero comentar sobre elas hoje. A primeira é um problema que eu chamo de automatizar a vida cristã. Nós, quando nos convertemos, começamos a frequentar a igreja, por passar alguns anos, alguns acabam estagnando no seu crescimento e achando que ali chegou-se no seu nível maior. Não, meu irmão, não, minha irmã, você está no processo de crescimento, não importa a idade que você tem. E essa é uma outra questão, uma outra temática que nós vamos falar mais para frente, porque apesar das idades que nós temos, apesar da idade biológica, diante de Deus somos todos jovens. Amém? Amém. Devemos manter a juventude, a vitalidade da juventude na nossa questão espiritual. Mas isso aqui é um tema para uma outra reflexão. O grande problema é quando nós automatizamos a nossa vida cristã. Isso quero dizer que quando nós vivemos debaixo de um jugo de regras, de leis, quando a pessoa acha que vida cristã é ir na igreja, é devolver o seu dízimo, é não usar mais drogas, não é trair o seu cônjuge, não é ter um bom nome na praça. Sim, tudo isso é importante, tudo isso faz parte da vida cristã.
Mas vida cristã não é só seguir leis, seguir regras. Quando nós achamos que viver a vida cristã é você seguir determinadas regras, determinadas leis, nós limitamos o crescimento da nossa vida. Vida cristã não é só isso. E quando muitas vezes o que acontece é que nós ligamos no piloto automático a nossa vida e deixamos e vivemos assim. E não começamos mais a refletir as coisas, e começamos a julgar as coisas pelo padrão que nós fazemos. Não! Cuidado! Vida cristã não é viver no automático. Vida cristã, Paulo nos escreve em Gálatas capítulo 5, verso 1, diz assim a palavra de Deus. Vamos juntos? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Você foi liberto em Cristo Jesus. Amém. Viva uma vida de liberdade. Vida cristã não é ficar apenas vivermos em regrinhas. Pode isso, pode aquilo. Você não vê o pastor pregando sobre essas coisas aqui, porque entendemos que a vida cristã é além dessas regras. No mesmo capítulo, verso 16 de Gálatas 5, Paulo diz assim: digo, porém, vamos juntos? Andai no Espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Verso 17: porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Verso 18: mas se sois guiados, não estáis. Então, meus irmãos, a nossa vida cristã, ela deve ser guiada, se viver uma vida baseada no Espírito e não alimentando a carne. A carne, a lei, elas muitas vezes nos amarram, nos limitam. Nós temos que viver debaixo, sendo guiados pela pessoa de Deus, viver a vida no Espírito. E o Espírito não é uma força qualquer, o Espírito é uma pessoa, e sendo pessoa, nós como pessoa nos relacionamos com Ele. Por isso podemos dizer: bom dia, Espírito Santo. Amém? Amém. Agora as heresias restantes você joga fora, tá bom? Mas como pessoa nós devemos nos relacionar com o Espírito Santo, como pessoa. E o Espírito, diariamente, devemos nos relacionar com Ele. Ele em nós e nós nele. A cada dia, esta união simbiótica, esta união, nós emergimos, mergulhamos e nos inundamos do Espírito Santo. Isso é diário para o nosso crescimento. Isso é diário para a nossa vida. A vida cristã não é só seguir regras, mas é uma vida de relacionamento com Deus, de intimidade com Deus, com a pessoa do Espírito Santo. Porque a obra da carne são conhecidas e são, vamos juntos? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais praticam. Viver uma vida baseada na carne, olha pelos frutos, é ira, é briga, é ciúmes. Deus não espera que nós vivemos uma vida na carne, alimentando na carne, mas Deus espera que nós vivemos uma vida no Espírito. E o fruto desse Espírito, Ele vai demonstrar na nossa vida através do amor, através da alegria, através da paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Verso 23. Mansidão,
domínio próprio contra essas porque coisas. contra estas coisas não há lei. Não há lei. Quando você vive a sua vida cristã apenas em cima de regras, queridos irmãos, cuidado, isso não é vida cristã. Isso é alguma seita qualquer. Isso é qualquer outro tipo, é religiosidade. Deus não nos chama para vivermos uma vida religiosa, mas uma vida no Espírito. Amém. Uma vida de relacionamento com Deus vivo, porque nós adoramos um Deus vivo e um Deus que está presente, um Deus que se relaciona conosco. Amém. Glória a Deus por isso. O apóstolo Paulo escrevendo então, voltando à carta do Paulo a Efésios, ele diz, verso 17, ou verso 22, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis o espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. É esse processo, é essa dinâmica da vida cristã. E isso, sabe quantas vezes acontece na nossa vida? Diariamente. Todo dia eu tenho que buscar ter esse relacionamento com Deus e me despir do velho homem. Hoje eu tenho que ser melhor do que eu era ontem. Amanhã eu vou buscar ser melhor do que eu sou hoje. Não dá para eu ficar repetindo os mesmos erros, repetindo os mesmos pecados, sendo vencidos pela mesma tentação. Não! O Senhor quer que nós cresçamos, que nós amadurecemos. E nesse processo, nessa dinâmica, diariamente, eu estou me despindo e me revestindo do novo homem. No verso de Números, capítulo 5, ele diz no verso 21, no verso 15, ele diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Verso 16: remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procureis compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis, vamos juntos? E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Preste atenção, não viva como insensato. Olha o que ele diz aqui: não nos torneis insensatos. Diga para a pessoa que está ao seu lado: não seja insensato. Não seja insensato. Deus deseja e espera que nós vivemos de uma maneira prudente, buscando o alto, viver uma vida sábia. E para isso devemos compreender a vontade de Deus. A vontade de Deus. E é aí que está o grande dilema entre viver a minha vontade e viver a vontade de Deus. Qual que você acha que é melhor para a sua vida? A minha vontade ou a vontade de Deus? O bom é quando a minha vontade, quando a vontade de Deus encontram-se. E isso é poderoso. Eu peço, Deus, que a minha vontade seja a sua vontade, que a sua vontade eu possa vivê-la diariamente. Porque quando eu vivo só a minha vontade carnal, eu vivo de uma maneira insensata, de maneira tola. Deus não quer que vivemos de maneira tola, de maneira insensata, mas que nós vivemos de maneira prudente, compreendendo a vontade de Deus. E para compreender a vontade de Deus, é preciso deixarmos o vinho, deixarmos o mundo, as coisas do mundo, e nos encher do Espírito Santo. Amém. Nós somos batizados no Espírito Santo uma única vez.
batismo não acontece muitas vezes. Somos batizados um só batismo. Ele vai falar sobre isso no capítulo 4. Um só batismo, um só Deus, um só Espírito. Nós somos batizados apenas uma única vez. Uma única vez. Se você é batizado no Espírito Santo, Efésios vai escrever aqui, Paulo vai escrever em Efésios, que ele vem e nos marca, nos cela. E sabe quando o Espírito Santo deixa a sua vida? Nunca. Nunca mais. Amém? Amém. Nunca mais. Uma pessoa que é batizada no Espírito, o Espírito está com ela, está nela, nunca mais sai. Mas sabe o que acontece? O que pode acontecer é que, apesar de você já tantos anos vivendo o Evangelho, estando frequentando uma igreja, o Espírito que habita em você não tem influência sobre a sua vida. Vou repetir. O que muitas vezes pode acontecer é que o mundo e o vinho têm tomado o lugar de Deus na sua vida. Ele está em você, mas ele não tem influência quase nenhuma sobre a sua vida, sobre as suas vontades. Então, tem muito crente vivendo uma vida imprudente, mas isso não acontece aqui, não deveria. Que nós não viemos ser pessoas imprudentes, mas que nós viemos ser pessoas cheias do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo é algo que nós devemos buscar diariamente. Todos os dias eu devo me encher de Deus. Todos os dias eu devo me encher do Espírito Santo. Ele fala aqui no verso seguinte, como nós fazemos isso? Ele diz, capítulo 5, verso 19: falando entre vós com salmos, entoando, louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus, sujeitando-nos uns aos outros no temor de Cristo. Devemos viver uma vida de adoração, de louvor. Que os nossos lábios não fiquem lábios de murmuração, lábios de lamentos, mas que os nossos lábios demonstrem aquilo que está no nosso coração. E o que está no seu coração nesta manhã, meu irmão? O que está influenciando a sua vida nesta manhã, meu irmão e minha irmã? Deus. Amém. O Espírito Santo. Que o Espírito Santo possa permitir que dos seus lábios saiam lábios, palavras de louvor. E aí nós entramos na segunda barreira, a falta de alegria. Neemias 8:10 vai dizer assim: porque este dia é consagrado ao Senhor, portanto não vos entristeçais. Vamos juntos? Porque a alegria do Senhor é a vossa força. Vamos juntos? Porque a alegria do Senhor é a vossa força. Meus irmãos, a alegria do Senhor é a vossa força. Precisamos compreender isso. Se tem uma característica de uma igreja vitoriosa, é a alegria. Amém. Você quer entrar numa igreja e saber como ela está? Olhe para as pessoas. Ali tem pessoas alegres? Ou são todas pessoas carrancudas? Pessoas que estão reclamando, estão resmungando? Aí você vê, ali é um termômetro para a igreja. Qual igreja que você entrou, você vê como que ela está. A característica de uma igreja vitoriosa é uma igreja alegre, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Amém. A alegria, como eu disse quarta-feira, ela se distingue fundamentalmente do prazer da diversão. O filósofo Blaise Pascal, ele dizia que a diversão é um álibi que se deseja para fugir do aspecto sério da vida. O prazer não passa de um artifício imaginado pela natureza para conseguir do ser vivente a conservação da vida. Prazer e diversão não indicam a direção para onde a vida se projeta, mas a alegria é sempre o anúncio de que a vida alcançou êxito, ganhou terreno e conseguiu uma vitória. Nessa sociedade consumista, materialista que vivemos,
Muitos entre nós só conseguem encontrar alegria se estiver comprando algo. Nada do que adquirimos para sempre. Repita essa frase que eu disse quarta-feira. Nada do que adquirimos para sempre. Aí está a verdadeira condição do homem e a mais profunda condição do cristão. Há crentes que vivem sempre incomodados, inconsolados, inquietos, como se algo sempre lhe faltava. Apesar de reconhecer em sua teologia que um Deus morreu por ele, no entanto, chega-se sempre à conclusão de que é uma pessoa bem infeliz, porque sempre lhe falta algo. Pessoas, irmãos, Deus te deu tudo o que você precisa para viver uma vida cristã vitoriosa. Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Deus te deu, vou repetir, Deus te deu tudo o que você precisa para viver uma vida cristã vitoriosa. Amém. Há pessoas que vivem sempre como se faltasse alguma coisa para ela. E aí eu me pergunto, será que essa pessoa já conheceu a Deus, a Cristo? Será que essa pessoa realmente já se converteu? Mateus capítulo 6, verso 31, o texto que nós lemos na quarta-feira diz assim: portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos, o que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitam de todas elas. Verso 33, vamos juntos? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois amanhã trará os seus cuidados, basta o dia o seu próprio mal. Não se inquiete. Diga ao pessoal que está ao seu lado: não se inquiete. O Senhor teu Deus está cuidando de você. Não se inquiete. Deus sabe de tudo. Deus sabe do que você precisa. Deus sabe. Alegrem-se, porque vocês sabem para onde estão. A sua jornada não acaba aqui. Você ainda não é o que deveria ser, e também não é o que era antes de conhecer a Jesus. Alegre-se, alegre-se. Lucas 10, 20 diz: não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está rolado nos céus. Amém. Glória a Deus. Alegre-se, porque talvez teria muitos motivos para você se entristecer nessa manhã. A pessoa não lembrou do seu aniversário, seus parentes não te ligaram, alguém te rejeitou, alguém falou mal de você, alguém não fez o que você esperava. Mas saiba que apesar que os seus nomes não estão nas listas de telefones de várias pessoas, ou não está ali no livro da fama, mas o seu nome está escrito no livro da vida, e isso que importa. Amém. Alegria. Não deixe a sua vida faltar alegria. A sua alegria não está nas coisas. A sua alegria não está naquele celular, não está no carro, não está naquele relacionamento, naquele namorado, naquela namorada, naquele casamento, naquela casa. A sua alegria, meu irmão e minha irmã, está no Senhor. Amém. O Senhor é a nossa alegria. E se temos Jesus na nossa vida, o que nos falta? E terceiro e último, para nós terminarmos, o horário já está avançando. Terceira barreira que eu vejo para o crescimento da vida cristã é a falta de vigilância. Mateus 26, 41 diz assim: vamos juntos? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Minha sogra tinha uma frase que ela dizia assim: vigie para ter vitória. Diga para o seu irmão que está ao lado: vigie para ter vitória. Vigia, irmão.
Vigia para ter vitória. Minha sogra falava isso. Estava certo. Sem vigilância não tem vitória. O guerreiro que sai à guerra que não vigia, ele perde a batalha. Vigie, meu irmão. Vigie. Com o avanço das tecnologias, com a ajuda do Google, do YouTube, as pessoas acham que sabem tudo. As crianças, os adolescentes geralmente dizem assim: já sei, não preciso, já sei disso, já conheço. Porque simplesmente viu um filminho no Facebook, no YouTube, ouviu no verbete no Google, acha que sabe das coisas. Muitos deixam de crescer porque estão vacilando e não estão vigilantes. Não se descuide, não ache que você sabe de tudo e pode tudo. Não, somente em Cristo Jesus é que podemos vencer. Amém. Jacó alcançou a sua vitória porque ele não vacilou, não deixou o anjo ir antes da sua bênção. E tem muita gente vacilando e deixando a sua bênção ir embora. Não vacile, seja vigilante. Seja como Jacó, vigie, lute. Tem gente que passa anos na escola e não luta para aprender e chega ao mercado de trabalho despreparado. Passa anos casado e trata mal o cônjuge. Uma hora essa pessoa se enche e vai embora. Os filhos crescem e não participam de seu crescimento. Quando já se vê, são adultos. Não vacile! Não vacile! Vigie, vigie. No mundo de hoje, concluindo, no mundo de angústia e de inquietação cristã, haveria ainda um lugar para a alegria? Para entrar nesta alegria, o cristão deve abrir-se ao mistério da salvação, mistério de participação em Cristo morto e ressuscitado. E é aí que reside o desabrochar de sua vida. Quando é possível aqui embaixo desabrochar que vem da consciência de estar salvo na esperança em Cristo ressuscitado, em Cristo nossa esperança viva, pois Ele não está morto, Ele está vivo. Glória a Deus. Que nós possamos mergulhar nesse mistério e nos encher da pessoa do Espírito Santo. Encontra-se inquieto nesta manhã? Sua vida parece estagnada? Falta-lhe alegria? Escute o chamado de Jesus, dizendo: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Vamos orar?